Olá, tudo bem? Na nossa aula anterior, nós estudamos de uma maneira introdutória o que são as orações coordenadas e as orações subordinadas. Na aula de hoje, nós vamos estudar as orações coordenadas. E aí, você sabe o que são orações coordenadas? São aquelas orações sintaticamente independentes, e nesta aula nós vamos aprender a identificá-las e a classificá-las. Vamos lá então. Então, nesta aula de língua portuguesa, nós continuaremos o programa de sintaxe, agora na parte de período composto, e veremos as orações coordenadas. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do vídeo, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Orações coordenadas. No período composto por coordenação, ou seja, naquele período em que nós teremos apenas orações coordenadas, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não funciona como termo de outra oração, ok? Nós temos dois tipos de orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são justapostas, ou seja, elas são colocadas uma do lado da outra sem conectivos. A gente não usa, então, as conjunções coordenativas para unir essas orações. Veja o exemplo. Segui o grupo, sentei-me no chão. Aqui, eu coloquei uma oração, segui o grupo, ao lado da outra, sentei-me no chão. E entre elas não há nenhum conectivo, não há nenhuma conjunção estabelecendo relação entre essas orações. Então, aqui nós temos apenas orações coordenadas assindéticas. A primeira é uma oração coordenada assindética e a outra também é a oração coordenada assindética, ou seja, colocadas uma do lado da outra sem conectivos. Porém, temos as orações coordenadas sindéticas. Sim, nesse caso, temos conjunções coordenativas. Vamos ao exemplo. Gostei da aula, mas não fiz a lição. Repare que na primeira oração, gostei da aula, não tem aqui nenhum elemento conectivo, não tem nenhuma conjunção coordenativa. Então, esta primeira oração é uma oração coordenada assindética. Já a segunda, mas não fiz a lição, tem aqui a conjunção mas, que é um elemento conectivo, está ligando as duas orações. Gostei da aula, mas não fiz a lição. Neste caso, essa segunda oração é uma oração coordenada sindética, porque sim, temos conjunção coordenativa. Então, resumindo, orações coordenadas são sintaticamente independentes, ou seja, uma não é termo sintático da outra. Nós temos dois tipos de orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas. Nas orações coordenadas assindéticas, nós temos orações colocadas uma do lado da outra, sem conectivos. Agora, quando uma oração coordenada é introduzida por conjunção coordenativa, como nesse exemplo, nós temos uma oração coordenada sindética, porque sim, temos uma conjunção coordenativa. Vamos fazer esse exercício juntos. Identifique a alternativa que contém período composto por coordenação. Letra A. Compramos uma casa na praia. Letra B. Todos aguardavam uma resposta do general. Letra C. Caminhou a tarde toda, ficou muito exausto. E letra D. Ela nos perguntou se iríamos à festa. Vou te dar aí 5 segundos para pausar o vídeo e tentar identificar a alternativa que contém o período composto por coordenação. Voltando, qual foi a alternativa que você identificou? Se você respondeu a alternativa C, parabéns! Aqui nós temos um período composto por coordenação. Caminhou a tarde toda, ficou muito exausto.
Perceba que as duas orações são independentes. Uma não exerce função sintática em relação à outra. Ou seja, aqui nós temos um período composto por coordenação. Mas por que as outras estão erradas? Vamos verificar. Na A, compramos uma casa na praia. Temos apenas o verbo comprar. Então, estamos diante de um período simples e não de um período composto. Na letra B, todos aguardavam uma resposta do general. A mesma coisa, apenas temos o verbo aguardar. Então, não temos período composto, temos apenas um período simples. Na letra C, como já foi explicado, nós temos um período composto, porque temos o verbo caminhar e o verbo ficar, ou seja, temos duas orações, e esse período é composto por coordenação, porque as orações aqui são sintaticamente independentes. E na última, letra D. Na letra D, nós temos um período composto, porque tem o verbo perguntar e tem o verbo ir. Legal. Só que esse período é composto por subordinação. Veja bem, ela nos perguntou o quê? Perguntou isso aqui, se iríamos à festa. Percebemos que essa oração aqui funciona como objeto direto do verbo perguntar. Então, essa oração aqui, ela exerce função sintática em relação ao verbo perguntar da primeira oração. Portanto, aqui não temos coordenação, e sim subordinação. Mais um exercício. Leiamos juntos. As orações coordenadas sindéticas são introduzidas por conjunções coordenativas. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenada sindética. Letra A. O aluno precisa de autorização ou não participará do evento. Letra B. Eu me questiono. Estudar mais será proveitoso? Letra C. A lua brilha, o vento sopra, a vida é bela. Poético, não? Letra D. Reclamar não é a solução de nenhum problema. Pause o vídeo rapidamente e tente resolver aqui o exercício, tudo bem? Vou te dar 5 segundos. Então, qual é a alternativa que contém uma oração coordenada sindética? Lembrando que a oração coordenada sindética é introduzida por uma conjunção coordenativa. E aí? Se você respondeu a alternativa A, parabéns! Na alternativa A, nós temos duas orações. O aluno precisa de autorização, ou não participará do evento. Temos aqui o verbo precisar e o verbo participar. Por isso que eu disse que nós temos duas orações. Na primeira, o aluno precisa de autorização. Essa oração está completinha, ela tem sentido, ela é independente da segunda. Ou não participará do evento. A segunda oração também está completa sintaticamente. Tem o sujeito oculto ele. O não aqui é um adjunto adverbial de negação, é um elemento colocado aqui apenas para negar o verbo participar, né? Participará do quê? Do evento. Está aqui o objeto indireto do verbo. Ou seja, essa oração também está completa, mas essa segunda oração é introduzida pela conjunção coordenativa ou. Então, aqui nós temos um exemplo de oração coordenada sindética, porque sim, temos uma conjunção. Ok? Vamos prosseguir com a aula. Classificação das orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que são introduzidas por conjunções coordenativas, são classificadas de acordo com a relação estabelecida pela conjunção. Veja os exemplos. Recebi a visita, ele fiz café. Percebe que o fato de receber a visita se soma ao fato de fazer café para a visita? São dois fatos que se somam. Temos uma ideia aqui de adição trazida pela conjunção e. Então, essa oração coordenada sindética aqui, ela é do tipo aditiva. As ideias se somaram. Fez dieta, mas não emagreceu. Quem nunca, né? Eu já, várias vezes. Então, olha lá. Alguém fez dieta. Beleza. Mas não emagreceu. A conjunção mas está estabelecendo aqui uma ideia de oposição.
ideias contrárias, né? Espera-se que quem faz dieta emagreça, mas não foi o caso aqui. Então, essa oração coordenada sindética, ela é do tipo adversativa, porque coloca ideias contrárias, percebeu? Na aditiva, as ideias se somam a uma sequência lógica de ideias. Na adversativa, as ideias são opostas, são contrárias uma à outra. Agora vejamos, viajarei ou comprarei um carro. Aqui nós temos uma oração coordenada sindética, que está sendo introduzida pela conjunção coordenativa ou. E essa conjunção estabelece entre as orações uma ideia de exclusão. Por quê? Ou eu viajarei, é uma possibilidade, ou comprarei o carro. Ou seja, se eu viajar, não vou comprar o carro, e se eu comprar o carro, não vou viajar. Então, uma exclui a outra. Por isso que aqui temos uma ideia de alternância de ideias, né? E aí essa oração coordenada sindética é classificada como alternativa. Por quê? Ou você escolhe fazer uma, ou você escolhe fazer outra. Não pode ser ambas porque elas se excluem. E agora temos o seguinte exemplo. Está claro, portanto já é dia. Pense bem, você acabou de acordar, abriu seus olhos, está aí com aquela animação para estudar língua portuguesa, gramática, sintaxe, assistir os vídeos, curtir, compartilhar, comentar, enfim. E aí você viu que lá fora está claro. Qual é a conclusão lógica? Ora, Denilson, se está claro, já é dia. Então percebe que a segunda oração aqui é uma conclusão lógica da primeira? Pois é, quando a gente tem essa ideia de que essa oração coordenada sindética ela é uma conclusão lógica da oração anterior, nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Muito fácil, né? Conclusiva, conclusão lógica. E aqui, por último, nós temos acabou de correr, pois está suado. Imagine que você vê alguém que está suado, respirando fundo, com roupa de atleta na sua frente. E aí você diz assim: nossa, essa pessoa acabou de correr, pois está suada. Perceba o seguinte: o fato de acabar de correr não é resultado de estar suado. E o fato da pessoa estar suada não significa que ela acabou de correr necessariamente. Ela pode ter feito alguma outra atividade, ou pode estar com febre, enfim. Então, essa oração aqui não é causa nem consequência da primeira. Mas explica por que você está dizendo isso. Ah, esse cara está suado, ele acabou de correr. Então, quando eu uso uma oração coordenada para justificar o que eu disse na primeira, para explicar o que eu acabei de dizer na oração anterior, eu estou diante de uma oração coordenada sindética explicativa. Essa oração coordenada aqui geralmente é a que mais causa problema, tanto para o aluno entender, quanto para o concurseiro acertar questões envolvendo esse tipo de oração coordenada nas provas. Então, nós vamos explicar cada um dos tipos de orações coordenadas e vamos comentar brevemente algumas coisas sobre a oração coordenada sindética explicativa, tudo bem? Vamos prosseguir. Primeiro, vamos falar das orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas, se você lembra, assindéticas, elas não são introduzidas por conjunções coordenativas. E aí a gente só coloca uma do lado da outra. Porém, elas são separadas por pausas. Essas pausas podem vir representadas pela vírgula, pelo ponto e vírgula ou por dois pontos. Vamos aos exemplos. O carteiro veio pela manhã, vírgula, deixou um pacote no portão. Nunca mais vimos a florista, ponto e vírgula. Deixou muitas saudades. Identifiquei o culpado, dois pontos. Sua expressão facial denunciara. Ou seja, as orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunções coordenativas, ok? Mas entre essas orações coordenadas sempre vai ter uma pausa, e essa pausa pode ser representada tanto pela vírgula, quanto pelo ponto e vírgula, e ainda pelos dois pontos. Maravilha!
Agora falemos das orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas expressam adição ou sequência de ideias. Veja os exemplos. O agricultor plantou o trigo e vendeu toda a safra. Então percebe que a ideia que vem na primeira oração, que é uma oração coordenada assindética, ela tem uma adição, ou seja, ela tem uma sequência de ideias expressa na segunda oração. E vendeu toda a safra. Essa oração aqui, que é introduzida por conjunção coordenativa, recebe a classificação de oração coordenada sindética aditiva, porque o fato expresso nela se somou ao da outra oração. O assustado menino não piscava nem se mexia. Opa! O assustado menino não piscava e nem se mexia. Ou seja, aqui também temos uma adição. Só que aqui, como foi usada uma negação, essa adição também vem numa forma negativa. Então, ele não fazia isso, também não fazia isso. Oração coordenada sindética aditiva. Os livros não somente instruem, mas também divertem. Opa, aqui nós temos uma locução conjuntiva aditiva, porque temos mas também. Se você vir a palavra mais, não sai correndo dizendo que isso aqui são ideias contrárias, porque se ele estiver trabalhando com também, ó, mas também, aí já dá uma ideia de soma, de sequência de ideias. Então, olha lá, os livros não somente instruem, mas também divertem. Último exemplo, temos Orgulho do País, bem como o amamos. Também temos aqui fatos que se somam, ideias sequenciais. Então, aqui estamos diante também de uma oração coordenada sindética aditiva. Orações coordenadas sindéticas adversativas. Lembre-se, adversativa não é adversidade, não é problema, tá? São ideias opostas. Então, elas vão expressar contradições, contrastes ou oposição de ideias ou de fatos. Veja os exemplos. Seu exemplo é bom, mas não entendi a sua explicação. Um fato é contrário ao outro. Trabalhei o ano inteiro e não economizei nada. Olha o perigo. Você vê um e aí você pensa, isso aqui deve ser aditiva. Não é aditiva. Pensa comigo. Trabalhei o ano inteiro e não economizei nada são fatos contrários, são ideias contraditórias opostas. Então esse e aqui, ele não é aditivo, ele é adversativo. Então aqui estamos diante de uma oração coordenada sindética adversativa. E aí, faz uma pausa para refletir comigo. Você vê esse nome gigantesco aqui na gramática e pensa assim, nossa, eu tenho que decorar tudo isso? Bom, você não tem que decorar necessariamente, mas acostume-se com essa nomenclatura. Por que isso aqui é uma oração? Porque tem o verbo economizar. Legal. Por que é uma oração coordenada? Porque ela não exerce função sintática em relação a outra oração. Essas orações aqui são sintaticamente independentes. Por isso que isso aqui é uma oração coordenada. Tá. E por que ela é uma oração coordenada sindética? Porque sim, ela é introduzida por conjunção coordenativa. E por último, por que ela é uma oração coordenada sindética adversativa? Porque as ideias das orações são opostas, são contrárias. Então, essa conjunção aqui dá uma ideia de contraste de fatos ou de ideias. Por isso que isso aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. Fica mais fácil entender esse nome todo quando você entende o que cada parte dele quer dizer, ok? Vamos a outro exemplo. Defenda a sua posição, porém não te exaltes. Percebeu aqui que a conjunção porém estabeleceu uma oposição de ideias? Você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Legal. Então isso aqui é uma oração, por que mesmo? Porque tem o verbo exaltar-se. Legal. Por que ela é coordenada? Porque as orações aqui são sintaticamente independentes. Por que essa aqui é sindética? Porque sim, ela é introduzida por conjunção coordenativa. E por que ela é adversativa? Porque as ideias de ambas as orações são opostas. Por último, há muitas tarefas, entretanto poucos as executam. Beleza? Deu para perceber aqui a oposição de ideias? Maravilha! Agora vamos falar das orações coordenadas sindéticas alternativas. Lembrando que quando eu falo de alternativa, eu tenho aqui fatos excludentes. Eu escolho um e deixo os demais de lado, ok? Então expressam alternância e exclusão.
venha agora ou perderá esta oportunidade. Aqui nós temos a conjunção ou, estabelecendo uma ideia de exclusão. Isso aqui pode acontecer, ou isso aqui pode acontecer, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui nós estamos diante de uma oração, porque tem o verbo, coordenada, porque elas são sintaticamente independentes, sindética, porque sim, temos a conjunção coordenativa, a alternativa, porque temos ideia aqui de alternância e exclusão. Outro exemplo, ora a temperatura sobe muito, ora faz um frio insuportável. Aqui nós temos também dois fatos excludentes e alternantes, e ambas as orações coordenadas estão sendo introduzidas por conjunção coordenativa. Então, ambas são orações coordenadas sindéticas alternativas. É muito comum usar esse parzinho aqui, ora isso, ora aquilo, né? Outro exemplo parecido é quer você trabalhe, quer você descanse, aproveite o momento. Então, nós temos 3 orações coordenadas. Então, esse período aqui ele é composto por coordenação. Mas dessas 3, essa aqui não é introduzida por conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Já essas duas aqui, elas são coordenadas sindéticas, porque sim, temos a conjunção quer. Isso aqui não é o verbo querer. O verbo aqui é trabalhar e descansar. Então, aqui nós temos o parzinho da conjunção quer isso, quer aquilo, e são excludentes, tá vendo? Quer você trabalhe, quer você descanse, aproveite o momento. Então, aqui temos também 2 exemplos de orações coordenadas sindéticas alternativas. Por último, penúltimo, porque ainda tem mais um, nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que expressam conclusão, dedução. Se eu digo para você, está 30 graus lá fora. Aí vai depender do lugar do Brasil que você mora, né? Então, vamos lá. Está menos 5 graus lá fora. É lógico que eu estou com frio. Ou seja, uma conclusão ou uma dedução é a linha de raciocínio do nosso pensamento que vai ligando os pontos do que eu disse ou do que eu estou prestes a dizer. Por isso que nós temos essa ideia de conclusão lógica. Ele é mentiroso. Imagina o cara mais mentiroso que você conhece. Pensou num político? Então, vamos lá. Ele é mentiroso. Logo, não confiamos nele. Ué, se a pessoa mente, não confiamos nela. Então, isso aqui é uma conclusão lógica. Esse logo aqui dá uma ideia de conclusão, tá? Não dá uma ideia de depressa. Tipo, volte logo, venha logo. Aí o caso da palavra, do uso da palavra é diferente, tá bom? Aqui a palavra logo tem a ver com lógico. Ele é mentiroso. É lógico que não confiamos nele. Tudo bem? Aqui temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Oração porque tem o verbo confiar. Coordenada porque uma oração aqui não depende da outra sintaticamente. Sindética porque temos a conjunção coordenativa. E conclusiva porque essa aqui é uma conclusão lógica, é uma dedução lógica da primeira oração. Assim como acontece nesse exemplo. As árvores balançam. Portanto, está ventando. Percebeu que isso aqui é uma conclusão lógica do fato expresso na oração anterior? E por último, a criança está muito quente, está, pois, com febre. Esse uso da conjunção pois depois do verbo vai ser comentado daqui a pouco, mas acostume-se com esse tipo de construção no caso das orações coordenadas sindéticas conclusivas, tudo bem? E aí, por último, agora sim, o último tipo de oração coordenada sindética, nós temos as explicativas. Nas explicativas, eu tenho uma oração, e aí eu tenho uma afirmação que eu faço a respeito dela e explico por que eu disse isso. É como se eu estivesse justificando para as pessoas o que eu acabei de dizer, com base em que eu fiz tal afirmação ou negação. Vamos aos exemplos para esse aqui ficar mais claro e respire fundo, porque esse tipo de oração coordenada traz um pouquinho de dificuldade, mas nada que nós não consigamos aqui resolver juntos, tá bom? Vamos lá. Então, as orações coordenadas sindéticas explicativas expressam justificativa, motivo ou razão. É aniversário dela, legal. Aí você me pergunta, Denilson, por que você disse que é aniversário dela? Ah, pois eu vi ela recebendo o presente. Então, o fato dela ter recebido o presente não é a causa de ser o aniversário dela, mas explica por que eu disse isso. Já que eu vi a pessoa recebendo um presente, então estou afirmando que é aniversário dela. Estamos mal vestidos, já que todos nos olham.
Pensa bem, por que você acabou de dizer para alguém que nós estamos mal vestidos? Ué, porque está todo mundo olhando para a gente. O fato de estarem todos nos olhando é a causa de estarmos mal vestidos? Não, né? A causa de estarmos mal vestidos é que escolhemos mal a nossa roupa, né? Acontece, quem nunca, né? Porém, explica por que eu estou dizendo isso, né? Por que você diz que nós estamos mal vestidos, Denilson? Ah, todos nos olham, né? Então, a segunda oração justifica o que foi dito na primeira. Eram muito ricos, porque viajavam todos os anos. Veja bem, você está falando aí, sei lá, de um casal de vizinhos que passou no concurso público. Legal. Aí você fala assim, eles eram muito ricos. Mas por que você está dizendo isso? Porque eles viajavam todos os anos. Ou seja, essa oração aqui foi usada para explicar o porquê que eu disse a primeira, né? Qual foi o motivo de eu ter feito essa afirmação? Então perceba, o fato deles viajarem todos os anos não causa a sua riqueza, mas explica por que eu afirmei que eu acho que eles eram muito ricos, ok? Então, as orações coordenadas sindéticas explicativas, elas trazem uma justificativa ou uma razão para o que foi dito na oração anterior. E aí, vamos lá. Atenção, acendeu a luzinha vermelha, aperte o cinto e vamos lá. Quando que eu sei que uma oração é conclusiva ou quando que eu sei que uma oração é explicativa? Veja um par de orações que eu vou colocar aqui para você. Comprou uma casa, pois saiu do apartamento alugado. Saiu do apartamento alugado, comprou, pois, uma casa. Legal. Você já viu aí que essas orações são parecidas, mas eu inverti a ordem delas, né? E no caso da segunda oração, eu usei o pois antes do verbo e aqui eu usei o pois depois do verbo. Legal, se você observou isso aí, sua astúcia está em alta. Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Comprou uma casa, pois saiu do apartamento alugado. Comprou uma casa porque saiu do apartamento alugado. Eu reescrevi o mesmo período, trocando o pois por porquê. Legal. E aí eu vou pensar, ele comprou uma casa. Por que você disse isso? Porque ele saiu do apartamento alugado. O fato dele ter saído do apartamento alugado justifica eu ter dito que ele comprou uma casa. Já pensamos em quê? Em conclusiva ou explicativa? Agora olha lá, saiu do apartamento alugado, comprou, pois, uma casa. Eu vi a pessoa saindo do apartamento alugado. Logo, concluo, deduzo que essa pessoa comprou uma casa. Opa! Se eu deduzo por uma questão de lógica, eu penso em conclusão ou explicação? Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos uma oração coordenada sindética explicativa, porque a segunda oração explicou, justificou o que eu disse na primeira. E no segundo exemplo, nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Por quê? Porque a segunda oração é uma consequência lógica do raciocínio feito na primeira oração. Tudo bem? Se eu fosse você, daria uma lida na gramática e veria mais exemplos de diferenças entre as orações coordenadas explicativas e as conclusivas. Lembrando que a explicativa ela vai justificar o que eu disse na primeira. Ué, por que você disse que a pessoa comprou a casa? Porque ela saiu do apartamento alugado. Já a oração coordenada conclusiva, ela é uma conclusão lógica da dedução que eu posso fazer a respeito da primeira. O cara saiu do apartamento alugado. Deduzo, logicamente, que ele comprou uma casa. Tudo bem? Elas são parecidas, mas se você fizer esse raciocínio que eu acabei de mostrar, você vai aumentar as suas chances de entender o texto e responder adequadamente às questões nas provas e concursos. Um outro parzinho que nos causa aqui preocupação é a oração coordenada explicativa e a subordinada causal. Vamos aos exemplos. Estava preocupado, pois não parava de roer as unhas. Estava preocupado, pois sua filha não voltara para casa. Então vamos lá. O cara estava preocupado. Beleza, já entendi isso aqui. Pois não parava de roer as unhas. Faço uma pergunta para você. O fato do cara roer as unhas era a causa da preocupação dele? Ele estava roendo as unhas, então isso aqui causou a preocupação? Não!
Não é o fato de roer as unhas que deixou o cara preocupado. Porém, eu disse que ele estava preocupado porque eu vi ele roendo as unhas. Então, explica o que foi dito na oração anterior. Nesse caso, estou diante de uma oração coordenada sindética explicativa, porque a segunda oração justificou o que eu disse na primeira. Agora, quando eu digo, o cara estava preocupado pois sua filha não voltara para casa. Aqui, eu faço a mesma pergunta. O fato de a filha não voltar era a causa da preocupação do cara? Sim. O fato da filha não voltar para casa era a causa da preocupação dele. Então, neste caso, nós temos uma oração causal, em que a segunda oração é a causa do que foi dito na primeira. E aqui não pode ser explicativa, porque uma coisa é justificar o que eu disse e outra coisa é apontar a causa do que eu disse. Tudo bem? Então aqui nós temos uma oração subordinada causal, que vai ser estudada lá na aula de orações subordinadas adverbiais. Daqui umas 3 aulas para frente, tá bom? Então, conselho de professor. Dê aí uma olhada nas orações coordenadas sindéticas conclusivas e explicativas, que geralmente elas trazem uma certa dificuldade, e também na diferença entre a coordenada explicativa e a subordinada causal, porque quando elas ocorrem na mesma questão na prova, elas podem causar certa confusão, mas você não vai cair nessa armadilha, ok? Vamos lá para a resolução do último exercício desta aula. Associe as duas colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas sindéticas. Temos aqui 5 orações. 1. Choveu, pois a rua está molhada. Aliás, temos 5 períodos compostos, por coordenação. Na primeira, choveu, pois a rua está molhada. 2. Dormi, por isso estou descansado. 3. Venha agora ou perca sua vez. Número 4. Não se calou e nem se acovardou. E número 5. Sei o que é, contudo não lhe direi. Pause o vídeo, tente fazer aqui a associação e já corrigiremos juntos. Beleza, espero que você não tenha encontrado aí muitas dificuldades para fazer o exercício. Vamos lá então. Nós temos aqui a classificação das orações coordenadas sindéticas, Aditiva, ideias que se somam, alternativa, explicativa e por aí vai. Em qual oração nós temos uma ideia de fatos que são sequências ou adições de fatos? Se você respondeu aqui o número 4, legal. Não se calou e nem se acovardou. Percebe que o fato de calar-se e se acovardar se somam aqui nesse exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de oração coordenada sindética aditiva. E aonde nós temos aqui a ideia de alternância, de fatos que se excluem? Se você respondeu o número 3, legal. Venha agora ou perca sua vez. Aqui, ou você vem ou você perde a vez. Então, esse ou aqui introduz uma oração coordenada sindética alternativa. E agora, onde tem nossa amiga coordenada explicativa? Se você respondeu a número 1, perfeito, olha lá. Choveu, pois a rua está molhada. Eu vejo a rua molhada. Isso justifica eu afirmar que choveu. Agora nós temos aqui uma ideia de oposição, ideias contrárias. Qual foi o número que você colocou aqui? Se você colocou 5, parabéns. Sei o que é, contudo não lhe direi. Ué, eu sei, mas não vou dizer? Então aqui nós temos fatos opostos, contrários um ao outro. E aqui sobrou a nossa amiga número 2. Dormi, por isso estou descansado. Ué, dormi é uma conclusão lógica que eu esteja descansado. Então temos aqui uma oração coordenada sindética conclusiva. Chegamos ao fim da nossa aula. Vamos respirar fundo. Eu sei que muita gente passou aí pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e não aprendeu direito o que são orações coordenadas. Mas espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco melhor essa parte da nossa gramática. Você viu que não é nenhum trabalho de gênio fazer isso, pelo contrário, é tranquilo. Vá com calma,
Continue seus estudos, assista aos vídeos, use os comentários para tirar suas dúvidas e agora vamos mandar aquela revisão para descansarmos um pouco a nossa cabeça. Nesta aula, nós falamos sobre as orações coordenadas. As orações coordenadas são orações que são sintaticamente independentes uma da outra, ou seja, uma oração não exerce função sintática em relação à outra. Nós temos basicamente dois tipos de orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas. As assindéticas não são introduzidas por conjunções coordenativas, elas são apenas colocadas uma do lado da outra, sem conectivos, e a pausa entre elas é marcada ou por vírgula, ou por ponto e vírgula, ou por dois pontos. Já as orações coordenadas sindéticas, sim, elas são introduzidas por conjunções coordenativas. E aí essas conjunções vão estabelecer algumas relações entre essas orações. Se eu tenho ali ideias que se somam, ideias que fazem uma sequência lógica uma da outra, nós temos uma oração coordenada sindética aditiva, ideias que se somam. Já se eu tenho ideias opostas, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. E quando eu tenho orações que se excluem, ou uma coisa ou outra, as duas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então nós temos uma ideia aqui de alternância, por isso essas orações são chamadas de coordenadas sindéticas alternativas. Bem, quando eu falo uma coisa e faço uma dedução lógica, uma conclusão lógica do que eu acabei de dizer, essa oração coordenada sindética é classificada como conclusiva. E por último, quando a oração coordenada sindética é a justificativa, é o porquê do que eu disse na oração anterior, ela é chamada de oração coordenada sindética explicativa. E lembre-se, são essas duas últimas aí que causam maiores confusões nas provas e concursos. Então, muito cuidado com elas. Faça uma revisãozinha, estude a sua gramática, mas não precisa fazer isso agora, né? Você pode pegar esse momento agora, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, fazer um comentário sobre a aula, sobre as explicações, sobre os exemplos, sobre algum exercício que você viu aí numa prova, numa apostila, enfim. Use os comentários para falar com o professor, ou até mesmo me mande um e-mail. Eu tenho recebido e-mail do pessoal e tenho visto algumas dúvidas que são muito relevantes para os nossos estudos. E bem, todo mundo que estuda tem direito de fazer uma pausa, né? Então vai lá, dá uma esticada no braço, no pescoço, toma um café, toma um chá, um refrigerante, enfim. Faça agora aquele momentozinho de relaxar porque você tem bastante coisa para estudar, tenho certeza. E aí a gente se encontra na próxima aula. E no próximo vídeo nós vamos começar o estudo das orações subordinadas, ok? Então até lá, espero que você faça mais alguma revisão sobre orações coordenadas, que você fale com o professor, tire suas dúvidas e continue aí perseguindo seus sonhos e objetivos por meio aí dos estudos e do progresso pessoal. Então te desejo todo sucesso, um forte abraço e até a nossa próxima aula!